Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Se Liga na Educação. Essa aula de Ciências da Natureza para o primeiro ano. Mas você que é do segundo ano, você que é do terceiro ano, você que é Educação de Jovens e Adultos, também são todos muito bem-vindos a essa aula, tá? Sou o professor Leonardo Medeiros e vamos agora começar uma sequência de aulas sobre uma temática muito importante que influencia bastante as propriedades dos materiais, que são as forças intermoleculares, geometria e polaridade. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre interações interações químicas e cotidiano. Essa aula ela é o início de um trabalho que nós vamos fazer, que vamos abordar como as interações, a polaridade e a geometria influenciam diretamente na propriedade dos materiais. Bom, falando de interações, nós veremos hoje dois tipos de interações. Interações intermoleculares e falaremos um pouquinho sobre interações intramoleculares, porque já tivemos uma aula sobre isso e vamos ver. Também estamos seguindo a competência 02 do currículo de Minas e a habilidade 201, que vai do primeiro até o terceiro ano do currículo de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Vamos falar então um pouquinho, turma, sobre forças intramoleculares, tá? Eu gostaria que vocês analisassem bem essa palavra intramoleculares, né? Quando nós falamos intra, nós estamos dizendo alguma coisa interna. Eu vou pegar um modelinho que eu tenho aqui, por exemplo, e nessa molécula minha aqui, eu tenho simbolizando um átomo de carbono, alguns átomos de hidrogênio aqui ao lado, tá? O que é uma ligação intramolecular? É uma interação que está dentro desta molécula. E o que está dentro dessa molécula pode ser três. No caso dessa aqui, é covalente, né? Mas nós temos as ligações metálicas, as ligações iônicas, as ligações covalentes. Elas são intramoleculares. Por que intra? Porque tem relação com a atração do elétron em referência ao núcleo lá, aquela atração eletrostática. Se esse núcleo vai atrair esse elétron de uma forma mais definitiva, se esse elétron ou esse par de elétron vai ser, digamos, compartilhado, não é, entre os participantes, não vai ser doado definitivamente, ou se o arranjo desses núcleos que são positivos vão permitir que esses elétrons fiquem de uma forma, digamos, livres, podendo se movimentar. Então, essas estruturas internas, esses arranjos internos, é que nós chamamos de intramolecular. E essas forças que vão manter os átomos unidos, não é? Então, nós já tivemos uma aula aqui que falou sobre ligações químicas, né? A metálica, a iônica e a covalente. Só para você relembrar, assim, rapidamente, né? A ligação metálica, ela ocorre entre os metais. Então, átomos de metais ocorre ligação metálica. A ligação iônica, aquela que é capaz de formar íon, não é? Ela ocorre entre um metal e um ametal. E a ligação covalente, ela ocorre apenas entre ametal. E aí há compartilhamento de elétron. Então, isso são as forças intramoleculares. Mas hoje nós vamos focar mesmo são nas interações intermoleculares. E agora é que nós mudamos o nosso foco, porque aqui a palavra já é inter. E o que significa esse inter? Significa entre. Tá? São as interações entre as moléculas. Então, já percebemos que as moléculas já estão constituídas,
as ligações atômicas ali já foram estabelecidas, já conseguiu-se a estabilidade e agora entre elas, elas estão também interagindo. O nosso corpo está cheio de moléculas. Então você imagina aqui uma molécula desta com uma molécula desta e elas estão passeando, uma encontra com a outra. Como que vai ser? Elas não vão interagir? Elas não vão ter nenhum tipo de contato? Não, elas terão certas interações. Então, essas interações entre as moléculas é que será o objeto da nossa aula hoje. E como vamos dar o nome para isso? Depende da intensidade da interação, não é? Tem interações que são mais fortes, tem interações que são mais fracas. E essas interações também têm característica eletrostática. O que são características eletrostáticas? Tem a ver, galera, com a atração pelo polo positivo ou pelo polo negativo. E aí nós temos também já uma coisa surgindo assim, né? Pô, polo positivo, negativo, polo tem a ver com polaridade. Então já é objeto também e nós percebemos que essas interações vão interferir na polaridade também, tá? São algumas que nós podemos tratar e vamos dar os nomes para elas. Ligações de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido. E ainda temos os íons de polo, tá? Então, se nós fôssemos colocar em ordem de força, aquela mais forte para a mais fraca, nós partiríamos dos íons de polo e aí passaríamos para as ligações de hidrogênio. Você também já pode ter ouvido falar alguma vez na vida em pontes de hidrogênio, tá? Então, se você ouvir falar ponte de hidrogênio, era uma forma que se utilizava, hoje não é tão comum, tá? Mas é sinônimo de ligações de hidrogênio. Dipolo permanente, dipolo induzido. Uma coisa que é permanente e a outra coisa é induzida. Aquela que é induzida, ela não é permanente. Então, você já percebe uma diferença entre esses dois tipos de interações que tem a ver aqui com o momento, não é? Bom, então vamos trabalhar com alguns modelos, mas eu gostaria de explicar os meus modelos. Eu vou voltar nele falando da minha prática. Vou fazer algumas práticas com vocês aqui. Bom, vamos então observar essa primeira prática que temos aqui um copo com água e um clips. E eu gostaria muito de tratar com vocês a observação desses fenômenos e depois nós vamos voltar lá na explicação teórica deles. Mas queria que vocês pensassem aí. Olha só, esse clips ele é de metal. O metal é mais denso que a água. Por que esse clips não está afundando? E aqui, olha, não tem a ver com a força empuxo. Tá? Não tem a ver com o empuxo, perdão. Que a gente usa lá para quando vamos tratar de navio, né? Mas era para ele afundar, se eu colocar um metal aqui, ele vai afundar, vai lá para o fundo. Se eu observar agora, bem próximo desse clips, eu vou ver que a água ela dá uma dobradinha assim, ó. Ela dá uma ondinha ali, dá uma alteração, tipo suportando esse clips, não é? Isso é uma característica muito importante. Tem aqui no Se Liga também uma aula em biologia, onde nós falamos sobre tensão superficial. Isso também vai ter aula no Enem, tá? Olha só, essa tensão, as moléculas de água se atraem de tal forma que ela consegue ficar tão unida que ela consegue suportar certo peso em cima dela e se deformar um pouco sem romper essa força. Isso na natureza, por exemplo, permite que alguns insetos caminhem sobre essa superfície da água, né? E também algum processo biológico, como capilaridade, etc., tem a ver com a tensão superficial.
Mas olha só, nós vamos colocar uma gotinha aqui de detergente e vamos observar o que acontece com esse clips que está na superfície. Uma vez colocado detergente. Ele foi lá para o fundo, né? Por que, turma, que isso ocorreu? Ocorreu porque o detergente tem uma propriedade, que nós vamos falar um pouco à frente, que rompeu essa tensão superficial. E ele rompendo essa tensão superficial, a água já não suportou aquele mesmo peso que ela estava suportando anteriormente. E aí você já percebe que em um desastre ambiental, se tiver um derramamento de surfactantes, detergentes em cursos d'água, muitos micro-organismos também vão sofrer, né, com a perda da tensão superficial da água. Agora eu gostaria de fazer um outro experimento com vocês e gostaria que vocês pensassem, é um experimento aqui que nós vamos utilizar, eu estou utilizando aqui um recipiente. E ele pode ser um prato aí na sua casa, tá? Um pratinho, de preferência branco ou bem claro. Eu coloquei leite aqui, eu coloquei leite integral. Você já sabe que a diferença do leite integral para os outros é que o teor de gordura, né? E eu tenho corantes aqui, ó. Esses corantes são corantes alimentícios e eu vou colocar os corantes aqui. Vamos colocar aqui. E nós vamos ver o que aconteceu naquele experimento do Clips. Como que as moléculas de água estavam tão unidas a ponto de suportar o peso do Clips. E quando nós colocamos o surfactante, o detergente, rompeu a tensão porque as moléculas, todas ali, aquelas moléculas, começaram a perder a tensão e começaram a interagir entre elas, né, a ponto de perder, nós vamos ver esse movimento aqui no leite, tá? Então, primeiro eu vou colocar agora os corantes, ó. Opa, tô colocando corante fora do leite, né? Mas é no leite, tá, galera? Ó, não mistura muito não, tá vendo? Corantinho vermelho. Vou colocar um corantinho azul. Minhas mãos aqui estão... Minha arte de pintura com corante deu um resultado bom aqui. Olha. Por que será que o corante não está misturando muito com o leite, né? Então a gente pode pensar aí na composição do leite, né? Já podemos começar a pensar na composição do leite e eu percebo que o corante ele não está muito afim de conversa com o leite não, ó. Coloco lá, ele fica na dele, ó. Ele fica na dele. Mas isso tem a ver, pessoal, além da característica do leite, que tem uma camada de gordura ali dispersa nele, não só na superfície, né? Essa interação entre as características dessas moléculas de água e essa interação entre a característica dessas moléculas de gordura. E não tem muita interação com o corante. Mas será que se nós rompermos também essas tensões, nós conseguiríamos perceber o movimento dessas tensões sendo quebradas? Então vamos mais uma vez utilizar o nosso detergente. Olha, vou colocar uma gotinha aqui e vamos ver como que comporta esse corante, tá? Percebam que não é só a superfície que está sendo rompida a tensão, né? O corante está indo lá embaixo e voltando para a superfície, porque todas as moléculas que estão envolvidas estão interagindo e quebrando as tensões entre elas, né? Essas tensões que permitiam o corante não se misturar. A gente percebe, olha, que ainda continua movimentando algumas. Olha lá. Ainda onde há alguma tensão superficial, o surfactante ele vai rompendo essas tensões e essas interações acabam dando para a gente perceber que ela não ocorre somente na superfície, né?
É todas as moléculas que estão envoltas essas interações. Bom, e mais uma outra característica que eu gostaria de abordar com vocês era essa característica aqui desse último experimento nosso, que é o experimento da água e do óleo. Nós vimos que o CLIPS, ele também ficou na superfície da água. E agora aqui nós vemos que o óleo fica na superfície da água. Eu vou colocar uma gota de corante, mais uma vez o meu corante alimentício, né? E o corante aí não interage com o óleo, tá? Ele vai se movimentando ali. Enquanto isso, eu vou explicar quanto esse corante vai descendo no óleo até chegar na água. E quando chega na água, ele começa a se misturar ali com a água, né? Dando pra gente a sensação de que ele teve afinidade com a água, mas não teve afinidade com o óleo. E aí vem aquele princípio que nós temos, né? O princípio de que o semelhante dissolve semelhante. Mas então, nós falamos sobre polaridade. E eu tenho aqui em minhas mãos dois modelinhos simbolizando a molécula de hidrogênio. Percebam que eu tenho dois hidrogênios e o par de elétron compartilhado entre eles, e aqui eles atraem um ao outro da mesma forma, na mesma intensidade, não é? Então não há uma diferença de polaridade entre os dois, e essa é uma molécula apolar, tá? Apolar. Mas quando elas se aproximam, essa nuvem eletrônica acaba empurrando esses elétrons para um lado e ela fica com um polo positivo e um negativo momentâneo, ou seja, aquele de polo instantâneo, neste momento. Quando ela afasta, volta a ser apolar. Mas se por um lado eu tiver uma molécula que tem um dipolo que é características da eletronegatividade maior de um átomo em relação ao outro, esse elétron fica muito mais deslocado para o eletronegativo, né? Lembra que na tabela, o mais eletronegativo atrai o elétron mais para ele, então ele já terá um polo negativo naturalmente para ele. Então eu tenho dois polos, dipolo, um positivo e um negativo, que são permanentes. Então ela já vai se orientar de forma que o negativo fique próximo do positivo e sequencialmente sempre assim. Porque esses dipolos, eles são permanentes. Permanentes em função de quê? Da diferença de eletronegatividade, não é? E agora eu tenho uma outra característica, que é a característica da molécula de água. Aqui eu tenho um símbolo de uma molécula de água, que é uma molécula com um oxigênio e 2H, H2O. E essa molécula de água, quando ela se aproxima de átomos que são, a gente fala de FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. Quando ela se aproxima desse tipo de átomo, imagine que esse aqui seja um átomo de nitrogênio, esse verdinho. Quando a molécula de água se aproxima, ou flúor ou oxigênio, FON, tá? Dica aí. Ela cria uma ligação entre eles, que a gente chama ligação de hidrogênio. E essa ligação, ela é bem forte, tá? Então nós temos essas forças intermoleculares que influenciam diretamente na característica, principalmente no ponto de fusão e no ponto de ebulição, tá? Continue conosco, nós daremos sequência agora depois do intervalo, continuando com polaridade e geometria molecular, tá? Não saia daí, se liga no Se Liga!